O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bueno, então sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco dos 3 giros de notícia. Giro de notícias. Notícia do sábado da semana retrasada, dia 8 de maio. 20 mil pessoas ainda estão encurraladas 6 semanas após ataque em Moçambique. Infelizmente, né, na região de Cabo Delgado, né, perto das instalações, né, da empresa francesa Total, ainda existe, né, uma área, uma região, que está sob controle das milícias, vamos colocar assim, do grupo terrorista. E essa região, né, imagina-se, né, calcula-se que cerca de 20 mil pessoas estejam em volta, né, dessas instalações na região de Mocimboa da Praia, sob virtual controle, né, desses grupos. Inclusive, você tem, por exemplo, a gente teve esses dias uma matéria na mídia portuguesa conversando com o Salvador Forquilha, que tem acompanhado, né, os eventos. Ele é um pesquisador moçambicano, e ele está comentando que você vai ter uma geração ali de pessoas que vão ficar meio à margem, né, porque a insurgência já dura aí 2 anos. O ataque, né, o principal ataque foi a região de Palma, que a gente repercutiu aqui no programa. Então, esses grupos terroristas, extremistas islâmicos, com apoio de crime organizado, a gente, né, repito, a gente já tratou do assunto aqui, então não é uma coisa tão simples assim, aparentemente. Cerca de 20 mil pessoas ainda estão sob o controle desses grupos. Ainda no continente africano, um pouquinho mais ao norte do Moçambique, o Quênia suspendeu por 3 meses voos entre o país e a Somália. A autoridade de aviação queniana não deu alguma justificativa, e agora, só que tem uma questão curiosa, uma questão interessante, que é o Quênia e a Somália, né, estavam com relações tensas devido àqueles episódios do ano passado, né, na qual tropas quenianas tentaram entrar em território somali para combater forças do Al-Shabaab. Depois, grupos separatistas da Somaliland realizaram como se fosse um congresso em Nairobi, capital do Quênia. Então, depois de meses de tensão entre os 2 estados, né, entre os 2 governos, embora o governo somali seja, né, não controle todo o seu país, eles normalizaram as relações. E aí, logo depois de normalizar as relações, anunciaram o fim dos voos. Então, isso acabou sendo um pouco curioso, né, a suspensão dos voos. E na Guiné, infelizmente, 15 pessoas morreram num deslizamento de terra numa mina de ouro clandestina, controlada muito provavelmente por ali um grupo, né, local, um grupo, na verdade, do Mali, porque foi na região do Siguiri, que fica na fronteira entre Guiné e Mali. Tá? Então, infelizmente, 15 pessoas que estavam ali garimpando, minerando ouro irregularmente, faleceram devido a um deslizamento de terra. Notícia da penúltima segunda-feira, dia 10 de maio. Primeiro-ministro do Nepal perde voto de confiança em meio ao crescimento da pandemia.
no programa da semana passada com o Átila, a gente falou um pouco dessa notícia e a gente falou da pandemia no Nepal, no subcontinente indiano. Então, se você é daquelas pessoas que costuma pular o programa com Átila, enfim, às vezes não quer ouvir as notícias da pandemia e tal, mas talvez valha a pena dar uma olhadinha, pelo menos sobre como está a questão da pandemia lá. Aqui a gente vai, obviamente, falar mais da questão política, e é um fenômeno curioso, né? Eu vou repetir a mesma brincadeira que eu fiz no programa passado, porque, né, o Matias uma vez já falou aqui no programa, né, que onde você tiver 3 pessoas de esquerda, você vai ter 4 opiniões, né? E o Matias, ele tem lugar de fala, ele tem vivência para isso. Mas obviamente é uma brincadeira. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Partido Comunista do Nepal rachou. O Nepal era governado pelo Partido Comunista, que foi uma fusão em 2018 do Partido Comunista do Nepal maoísta e o Partido Comunista do Nepal Unificado Marxista-Leninista. E o maoísta, né, que era liderado pelo Pachandra, foi o responsável pela insurreição em 96 e a greve de 2006, né, que depois vai levar justamente à formação desses governos comunistas, né, no Nepal. O Nepal, até a década retrasada, né, era uma monarquia teocrática hindu. A República do Nepal foi criada em 2008, né, se não me engano, 2008 ou 2006, agora estou na dúvida. Mas é o que você falou, teve esse papel importante porque era uma monarquia teocrática hindu. E aí você tinha esses 2 partidos comunistas, eles se fundiram, criaram um só, e aí a piada pronta, né? Criaram o Partidão, e tinham a maioria no governo. Porém, agora, né, os 2 partidos voltaram a se separar. Então, com isso, o governo perdeu a maioria. Eles tinham, das 275 cadeiras, né, do parlamento, tinham conjuntamente 160. Agora, o Partido Unificado Marxista-Leninista tem 121 e o maoísta tem 49. E na separação, então, o governo acabou ruindo. A separação, né, entre os 2 partidos ocorreu especialmente por conta da gestão da pandemia, da má gestão da pandemia, quanto também por razões judiciais. Por quê? Porque a Suprema Corte nepalesa, ela disse que o partido tinha que adotar um outro nome, né, por conta da fusão, já que o nome Partido Comunista Nepalês já existia. E por conta dessa decisão da Suprema Corte, eles acabaram se separando. Então eles podem até voltar a se fundir, porém eles vão ter que se fundir com um novo nome, e imagino que nesse momento isso não vai acontecer, já que, repito, né, eles racharam por conta da gestão da pandemia e teve esse voto de desconfiança. Porém, numa notícia mais atualizada, tá, do que a gente falou no programa passado, o atual primeiro-ministro nepalês e líder do partido, o líder do partido marxista-leninista, o Sharma Oli, que continua, né, como primeiro-ministro interinamente, com minoria no parlamento, já anunciou em novembro de 2021 uma convenção de unificação do partido. Tá? Então é possível que os 2 partidos voltem a se juntar, pensando depois da pandemia, pensando de solucionar essa questão jurídica. Pode ser que não, né? Então tá aí uma mistura aí de pandemia com divergências políticas, divergências históricas entre diferentes correntes comunistas
e o cenário local nepalês. Notícia de quarta-feira da semana passada, dia 12 de maio. Co-líder do partido Maori é expulso do parlamento após praticar a haka. Isso, na Nova Zelândia, o parlamentar Hawiri Waititi, não sei se ele tem parentesco com o diretor de cinema, o diretor, inclusive, né, do Ragnarok, do Jojo Rabbit, ele é um Maori, ele tem ascendência Maori e judaica. Então, eu fiquei sabendo disso quando ele comentou dele interpretar Hitler, né, no Jojo. É tão único assim como o Rob Schneider, que é judeu filipino. E acredito que Hitler ficaria muito puto, né, de saber que um judeu descendente de uma comunidade nativa da Oceania interpretaria ele no cinema. E se Hitler ficaria puto, então está corretíssimo. Mas, né, voltando aqui, o parlamentar Hawiri Waititi, ele estava na sessão parlamentar na Nova Zelândia e ele acusou a oposição conservadora da Nova Zelândia de ser racista e de quererem manobrar as novas regras sobre o sistema de saúde público neozelandês para criarem uma espécie de sistemas de saúde paralelos, um para pessoas brancas e outro para maoris. Por quê? Porque o governo da Jacinda, que é do Partido Trabalhista, tá, anunciou que vai expandir os serviços de saúde no geral e, nessa expansão, também expandir os serviços de saúde para comunidades maori, criando a Autoridade Maori de Saúde Pública, porque, segundo pesquisas do, né, vamos dizer, né, o IBGE da Nova Zelândia, né, o INZGE, os maori têm menos acesso à saúde pública e possuem menor acompanhamento. E uma das questões de expandir o sistema de saúde pública na Nova Zelândia é uma questão que os países vão ter que começar a lidar daqui a pouco, e o Brasil nem pensa nisso ainda, que é como lidar com o pós-pandemia, né? Pessoas que ficam com sequelas, pessoas que podem ficar com o seu sistema imune comprometido, enfim. Então, o governo neozelandês falou, olha, vamos expandir o sistema de saúde público e criar uma autoridade de saúde maori. E aí, esse parlamentar disse que a oposição, os conservadores, queriam modificar o projeto para, na prática, criar um sistema de saúde paralelo para os maoris com menos verbas. Sendo que, então, na visão dele, o plano do governo neozelandês é criar, né, uma autoridade de saúde maori para complementar o sistema de saúde público. Tá? Ele, que era do Partido Trabalhista, hoje ele representa o Partido Maori, tá? Que é aliado dos trabalhistas no parlamento. E, em vez de complementar, a oposição estaria tentando criar um sistema paralelo com menos verbas, e isso seria uma prática racista. E ele, no parlamento, acusou os opositores de uma agenda separatista, de tentarem vou traduzir aqui, né, como né, uma moda bem brasileira, de malandramente tentarem criar dois sistemas de saúde motivados por propaganda e retórica racista. Tá? Nisso que ele falou, começou, né, aquela barulheira de parlamento, típico parlamento britânico, né, aquela coisa bem quinta série. O speaker da casa, né, o chefe da casa, o Trevor Mallard,
pediu ordem várias vezes e isso não aconteceu. Aí ele pediu para o Waititi se sentar e nisso ele, o Waititi, foi para o centro do parlamento, tá? Só para constar, o Trevor Mallard, ele é do Partido Trabalhista, tá? Eu fui colar aqui. Nisso, o Waititi foi para o centro do parlamento e começou a... Eu realmente não sei, gente, qual o melhor termo. Porque se eu falar que ele começou a performar a haka, parece que é como se fosse só uma dança, mas eu sei que ela tem um valor cultural e espiritual maior que isso. Então eu vou usar o termo performar, mas se for, não no sentido de diminuir, enfim, nada disso, tá? Então, inclusive nossos ouvintes, que a gente tem muitos na Nova Zelândia, se souberem qual o termo melhor, qual o termo mais preciso, fiquem à vontade. E aí ele começou a performar a haka, e nisso o chefe da casa, o speaker do parlamento, pediu para o que seria ali a polícia parlamentar, a polícia legislativa, tirar ele do parlamento por violação de conduta. Ele é o mesmo parlamentar que, em fevereiro, não pôde comparecer a uma sessão por não usar uma gravata. Ele que diz que a gravata é um símbolo colonial e ele não usa gravata. E aí, meu caro Matias, antes da gente passar, outras duas notícias ali da Oceania. Uma que talvez mereça um olhar mais aprofundado no futuro, mas estão acusando, né, o parlamento de Samoa de mutreta. Tá? Vamos usar um termo também bem brasileiro. Por quê? O parlamento ele está travado e não consegue, né, se articular ali uma coalizão. O principal partido, né, de Samoa, que é o Partido da Proteção dos Direitos Humanos, que é um partido à direita no cenário samoano e que ocupa o poder desde 1992, tá? Tirando ali algumas exceções. O parlamento está travado, o partido não consegue, né, formar um governo, e aí o que acontece? Mudar a regra, tá, para diminuir em um assento, tá, o parlamento. Por quê? Porque esse assento havia sido criado para atingir uma meta constitucional de 10% dos assentos serem para mulheres. Porém, o parlamento já tem 10% de mulheres, mesmo se não contar com esse assento específico. Então, meio que jogaram ele fora. Falou, não precisa mais, tal. Então, jogaram ele fora. E, com isso, o partido da oposição, o FAST, que é um partido antissistema, tá? É um partido conservador antissistema. FAST, inclusive, né, na sigla vira jejum em inglês, mas no idioma samoano significa fé no único Deus de Samoa. E nesse caso o único Deus é Jesus Cristo, tá? É um partido cristão, tá? Não é algum Deus local, nativo, alguma coisa assim. Tipo Porta dos Fundos, assim. É o Deus polinésio. É. Então, com isso, o FAST pode se tornar, né, o partido dominante e formar o governo. Porque o FAST tem 26 parlamentares agora e o Partido dos Direitos Humanos tem 25 dos 51 assentos. Porque antes tinha 52 e jogaram um fora porque, teoricamente, seria para completar a cota de 10% de mulheres. Então, estão denunciando mutreta, tá?
Enfim, infelizmente, como até sabia que não ia ser um tema principal do programa, nem eu nem você estudamos muito o assunto. Então, tudo que eu li sobre isso foi na mídia britânica, especialmente. Mas, caso a gente volte a falar disso aqui, certamente a gente vai procurar sites da mídia local também para detalhar um pouco mais. E ali perto, nas Ilhas Salomão, encontraram, assim, né, aquela coisa, um cara, tá, na cidade de Honiara, que é a capital, ele foi fazer uma reforma na sua casa barra sítio, tá? E aí ele chamou lá o pessoal da obra, tal, né, pá, todo mundo começou a cavar e tudo mais. Enfim, a casa dele, muito provavelmente, fazia parte ali de alguma base, algum quartel, algum campo, tá, de uma divisão dos Estados Unidos ou australiana durante a Segunda Guerra Mundial, e tinha mais de 100 obuses, mais de 100 projéteis, tá, de balas de canhão, vamos colocar dessa maneira, enterrados no quintal dele, tá, totalizando aí uns 500 quilos, tá, de explosivos no quintal. Tá? E aí teve que chamar as autoridades, aí a Austrália mandou um consultor especialista em munições antigas, o exército australiano, tal, para tirar tudo, enfim. Então, né, mas aí passou o susto e tal, e o cara vai poder fazer a reforma dele. Notícia do dia 15, sábado da semana passada. Etiópia adia novamente as eleições em meio a clima de insegurança. A Etiópia, né, anunciou, como você disse, no sábado, dia 15, e aí, só para complementar, hoje, tá, anunciaram que as eleições vão ser no dia 20 de junho. Tá? Lembrando que as eleições etíopes estavam previstas para acontecer ano passado, aí primeiro elas foram adiadas por conta da pandemia, depois foram adiadas por conta da situação na região de Tigray, né, com a ofensiva do Exército Federal Etíope, essas são as justificativas oficiais, tá? Aí tem a crítica, né, feita especialmente pela oposição, de que seria tudo parte de uma manobra, tá, pelo atual primeiro-ministro, que, lembrando que o Abiy, né, o primeiro-ministro, ele venceu o Prêmio Nobel da Paz, né, em 2019 por restabelecer as relações com a Eritreia. A gente falou bastante de Etiópia e Eritreia naquele período, tem um programa só sobre isso. A gente já falou bastante de Etiópia aqui no programa. E que tudo seria parte de um plano dele de centralizar poder, já que, lembrando, praticamente todos os partidos etíopes se fundiram no Partido da Prosperidade, que é o partido dele. Tanto que, atualmente, dos 547 assentos do parlamento, 512 são do Partido da Prosperidade. Os únicos assentos que não são do Partido da Prosperidade eram, né, da Frente Popular da Libertação de Tigray, que foi colocado na clandestinidade no início do ano, por conta da ofensiva contra a região de Tigray. Então ele tem basicamente um monopólio de todo o parlamento, e as eleições seriam para confirmar isso, né, confirmar esse monopólio. E na semana passada, no dia 8 de maio, o patriarca da Igreja Ortodoxa Etíope, o Abuna Matias, né, Abuna é título, patriarca, e o nome dele, né, o nome eclesiástico é Matias. Tá? Que significa aquele que tem o conhecimento de Deus. Eu me pergunto por que você sabe disso. Ué, porque é meu nome, Katsu. Exatamente, era essa a piada. Então, assim, falar Abune Matias é como falar Papa Francisco, tá, gente? Abune não é nome dele, tá?
Enfim, ele pediu ajuda internacional para deter a violência sexual e o genocídio que está ocorrendo dentro da Etiópia. Ele formalmente denunciou o governo etíope e o Exército Federal Etíope de estar cometendo uma política de genocídio na província de Tigray. Tá? Lembrando que os Tigray, ou Tigré também, né, são um dos vários povos, né, que formam a Etiópia. É um povo minoritário, né? A Etiópia é uma federação, inclusive, por conta de ter essas diversas etnias, esses diversos povos. A maioria, o maior grupo, não é nem maioria, são os Oromo, depois vem os Amhara, depois vem os Tigray, tá? E, então, o patriarca da igreja etíope denunciou isso. E aí, antes que alguém fale, nossa, mas que exótico e tal, vamos lembrar, a Etiópia é um país cristão, é um país de maioria cristã, e você tem duas igrejas principais cristãs etíopes, e a igreja ortodoxa etíope, né, a Tewahedo, eles têm mais ou menos 40 milhões de fiéis, de seguidores. Tá? Então, não é, a gente não está falando de um líder religioso obscuro, um líder de seita, alguma coisa assim. Não. E é uma das igrejas mais antigas do mundo também. Né? Junto com a igreja da Armênia, os coptas egípcios de Alexandria. Então, é uma das religiões mais tradicionais do mundo. E o cara está denunciando... O cara, né? Assim, o líder da igreja está denunciando formalmente o exército etíope de estar cometendo genocídio. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual o Felipe observará o movimento das peças do sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio, com foco especial na faixa de Gaza. Bem, passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do sábado da semana passada, dia 15 de maio. China pousa rover em Marte. Isso, o rover Zhurong pousou em Marte, na Utopia Planitia, né? A planície da Utopia, que é uma grande cratera de impacto. E que não faz sentido, porque Utopia é não lugar. E se você gosta de Jornada nas Estrelas, de Star Trek, né, você sabe que é nas instalações de Utopia Planitia que são construídas as naves, né, da série, do universo. Tem um estaleiro lá. Então, inclusive, a nossa ouvinte Gabriela Pereira, que é muito fã de Star Trek, ela havia mandado uma mensagem porque amanhã é o aniversário dela. Então, feliz aniversário para a nossa Gabriela Pereira, Trekker, aproveitando o gancho, né? O recado estava para o final, mas enfim, aproveita o gancho aqui. E a China se torna então o terceiro país, né, do mundo a fazer, né, um pouso, né, em Marte, tá? E o rover vai transitar, mandar as imagens, né? Tem o Perseverance da NASA também, que tem o dronezinho e tal. Então, uma corrida pelo planeta vermelho agora. Ainda em relação à China, a China classificou a Nancy Pelosi como uma grande mentirosa, né, ela que é a líder da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, porque a Nancy Pelosi defendeu um boicote das Olimpíadas de Inverno de 2022, que serão em Pequim, por conta do tratamento chinês dos uigures. Tá? E a China disse que a Nancy Pelosi é uma grande mentirosa, tá? E que os Estados Unidos deveriam parar de usar o movimento olímpico para desprezíveis jogos políticos.
né? Lembrando que em 1980 tivemos os Estados Unidos boicotando os Jogos Olímpicos de Moscou e depois, em 1984, a União Soviética boicotando os Jogos Olímpicos de Los Angeles, no caso, Olimpíadas de Verão, né, que são as que têm muito mais audiência aqui no Brasil, porque, né, o Brasil tem uma baixíssima representatividade nas Olimpíadas de Inverno. Mas em países que têm competitividade na Olimpíada de Inverno, ela acaba sendo, às vezes, quase tão importante quanto. Né? E no caso de 1980, cabe lembrar que até aquela altura os Jogos Olímpicos de Inverno e Verão eram realizados no mesmo ano, e a União Soviética não boicotou os Jogos Olímpicos de Lake Placid, em Nova York, que foram realizados no começo do ano. O boicote estadunidense foi posterior a esse evento. E a Olimpíada de Inverno também, que rendeu um dos vídeos que eu mais dei risada na minha vida, que foi o falha de cobertura sobre hóquei no gelo. Né? Que é como xadrez com um pedaço de pau. É que nem futebol com um pedaço de pau. É que nem boxe com um pedaço de pau. É que nem qualquer coisa com um pedaço de pau na mão. Enfim, então tá aí um abraço pro craque Daniel. O hóquei no gelo, que é uma modalidade no qual a porrada ela é permitida. E tem regras, inclusive, assim, modalidades que não são de luta, mas que a porrada vale. Ela não é apenas permitida, como incentivada, eu diria. Pois é. Né? E ainda em relação à China, mas agora a República da China, né? A Comissão Eleitoral de Taiwan anunciou 3 referendos para o fim de agosto. Tá? Um vai ser sobre banir ou não carne de porco que contenha um tipo de hormônio de crescimento. O outro vai ser para autorizar ou não a construção de um terminal de gás natural liquefeito numa região de preservação ambiental. Tá? Só para constar, o nome dessa substância é ractopamina, tá? Que é banida na União Europeia e na China, mas ela é muito utilizada nos Estados Unidos. Então, é basicamente um referendo para, olha, vamos banir o porco dos Estados Unidos ou não? Tá? Sobre o terminal de gás natural, como eu disse, é porque ele fica numa região de preservação ambiental, e aí o referendo o que vocês preferem, o terminal de gás ou a preservação ambiental? E o terceiro é muita metalinguagem, né? É um referendo sobre referendos. É um referendo perguntando se referendos e plebiscitos devem ser realizados apenas em dias de eleições gerais, por uma questão de custos e de eventual maior comparecimento. Então eu achei isso muito metalinguístico. Bem, ainda no Sudeste Asiático, notícia da última terça-feira, dia 18 de maio, já que o presidente filipino Rodrigo Duterte proibiu o gabinete do país de falar sobre o Mar do Sul da China. O que aconteceu? A gente até comentou no último programa, né, quando um ministro filipino, né, falou para a China get the fuck out, né, do Mar do Sul da China, com os navios pesqueiros e tal. Lembrando que o Mar do Sul da China é uma região em que você tem um contencioso muito grande sobre limites territoriais e as águas econômicas exclusivas, direitos de pesca, exploração de gás natural, todo esse tipo de coisa. E o Duterte proibiu que o gabinete dele fale sobre esse assunto para evitar aí dissabores, né, com o governo chinês, porque certamente, né, alguém da China ligou para o Duterte e falou, olha, como é que o seu ministro de Relações... É o ministro de Relações Exteriores, tá, gente? Teodoro aqui, o Teodoro Locsin, vai lá no Twitter e fala get the fuck out, né? Então, assim, como é que é, tal, vamos conversar aí e tal. E aí o presidente falou, vocês não falam mais desse assunto, só quem pode falar desse assunto sou eu.
ainda nas Filipinas, cerca de 200 integrantes do grupo islâmico Bangsamoro atacaram a cidade de Datu Paglas, na ilha de Mindanao, né, que fica ali no sul, né, das Filipinas. A ilha de Mindanao é a maior ilha, né, do sul, né, não é a maior ilha das Filipinas, né, mas é tipo aquela ilha mais gordinha ao sul das Filipinas, para quem tiver com... Né, que as Filipinas são um arquipélago. Né? Enfim, cerca de 200 integrantes do Bangsamoro atacaram a cidade e basicamente ocuparam a cidade e saquearam os comércios e propriedades da região. E ainda em relação a esse tipo de evento, a Malásia, né, mais ao sul, mas ali perto, na província de Sabah, que fica na ilha de Bornéu, é uma ilha, né, que é a ilha perto das Filipinas. Quem joga War tá ligado? A polícia da região disse que matou 5 integrantes do Abu Sayyaf, que também é uma milícia islamista que opera tanto na Malásia quanto nas Filipinas. Tá? E segundo o governo malaio, a polícia realizou uma operação depois que o grupo tentou atacar o porto de Belfort. Tá? E aí a polícia retaliou e nisso 5 integrantes do grupo morreram e os 5 integrantes eram de nacionalidade filipina e um dos mortos se chamava Mabar Binda, que era um dos comandantes regionais e que estava na lista de top 10 procurados do governo filipino. Também na última terça, Estados Unidos aprovam libertação do prisioneiro mais velho de Guantánamo. Um paquistanês de 73 anos de idade, chamado Saifullah Paracha, que está detido em Guantánamo há 19 anos. Tá? Ele foi primeiro detido no seu país, Paquistão, depois foi levado para Bagram, no Afeganistão, depois passou por outras bases da CIA, né, aqueles os lugares clandestinos, né? E ele foi condenado, né, a ser por ter apoiado, por ter financiado, inclusive, integrantes da Al-Qaeda. Tá? Ele é formado em física pela Universidade de Karachi e ele também estudou sistemas de computação no New York Institute of Technology. Tá? Agora, o que acontece? Segundo diversas pessoas, diversas testemunhas, inclusive um juiz dos Estados Unidos, chamado Sidney Stein, ele está preso injustamente, ele ficou preso esse tempo todo injustamente, porque o o integrante da Al-Qaeda era o seu filho, o Zair Paracha, que acabou incriminando o pai, né? Então assim, incriminando eu digo, sei lá, usou o computador da casa, né? E aí nisso incriminou o pai, mas o pai dele seria inocente, tá? E repito, quem fala isso é um juiz dos Estados Unidos, um juiz chamado Sidney Stein, que é um advogado de segunda instância, tá? Um advogado distrital em Nova York. Tá? E aí o governo dos Estados Unidos anunciou, né, que vai libertar esse paquistanês depois aí de quase 2 décadas, né, preso, possivelmente pelos crimes do filho. Né? Lembrando que muitas das pessoas que estão detidas em Guantánamo estão detidas sem acusações formais, tá? Sem acusações, sem procedimentos formais. Tá? Ele foi basicamente preso porque, ó, seu filho é terrorista, então você deve ser também. Então você vai ser preso. É isso. Tá?
Ainda em relação a Estados Unidos e o mundo exterior, uma matéria na Newsweek, publicada essa semana, promete causar um fuzuê, tá? Usando um termo bem científico, que é o seguinte: a denúncia é de que o exército dos Estados Unidos tem um aparato de inteligência secreto, paralelo, extraoficial. Por que isso vai causar um fuzuê? Porque, teoricamente, essas funções não são do Exército, são da Agência Central de Inteligência, a CIA, né? E as outras agências de law enforcement, né? Agências com poder de polícia. O Exército teria, então, esse grande aparato de inteligência secreto e paralelo, usando financiamentos clandestinos, financiamentos indiretos, e a matéria da Newsweek é enorme, traz aí algumas denúncias, e repito, isso deve dar uma repercussão bastante grande nos Estados Unidos, né, nos próximos dias. E, só para confirmar, né, só para repercutir de novo, o governo dos Estados Unidos disse que vai doar mais 20 milhões de doses de vacina, totalizando então 80 milhões, as 60 que a gente falou no programa passado, mais 20 essa semana, 80 milhões de doses a serem distribuídas a outros países, tá? Então, mais um capítulo aí da diplomacia das vacinas. Por fim, também no começo da semana, Quirguistão e Tadiquistão concordam com controles de segurança conjuntos ao longo da fronteira. A gente chegou a mencionar, né, os choques fronteiriços que aconteceram, as desinteligências, não conseguimos aprofundar muito, porém, a boa notícia é que os dois governos anunciaram essa medida conjunta de vigilância da fronteira, né, para impedir, né, para aumentar a colaboração e, consequentemente, impedir eventuais desinteligências, né, entre diferentes forças de segurança, ou então abusos, né? Então, sei lá, você tem uma patrulha quirguiz e cidadãos tajiques, e aí os quirguizes tratam mal esses cidadãos tajiques, ou vice-versa. Lembrando que é uma fronteira que tem enclaves e esclaves, tá? Você tem, não é uma fronteira uniforme, contínua, então isso também acaba gerando essa necessidade. As pessoas que haviam sido evacuadas de suas casas na região de Bakhten foram autorizadas a retornar, tá? Inclusive o próprio governo, né, retornou essas pessoas do Quirguistão. A foto que ilustra, né, a matéria aqui do Aqui Express, inclusive mostra várias vans levando essas pessoas. E ainda em relação ao Quirguistão, uma briga judicial interessante é que tem uma grande... né, você tem... a gente já falou aqui várias vezes, os países da Ásia Central, embora eles sejam muitas vezes desmerecidos, né, então, assim, muita gente ficou descobrindo que tem um país chamado Cazaquistão por causa do Borat. Mas é um solo muito rico, né, desde o período do Império Russo. E não só em potássio. E não só em potássio. E uma das maiores minas de ouro do mundo fica no Quirguistão, é a mina de Kuntor. E ela é operada por uma empresa canadense chamada Centerra Gold. Centerra, tipo, conceito do junto, né? Centerra do MST. Tá? E aí tem uma briga jurídica entre o governo e a empresa, dizendo que a empresa cometeu danos ambientais não previstos e acusações de corrupção. A empresa, por sua vez, fala, olha, estão acusando a gente dessas coisas por corrupção, para quererem que a gente pague suborno. De qualquer maneira, o novo governo quirguiz, do Japarov, no último dia 14 de maio,
assinou uma lei que o parlamento promoveu para a estatização da mina de ouro. Pelo menos temporariamente, enquanto durar a pendência, com a possibilidade de se tornar definitiva caso se provem as violações da empresa canadense. Em resposta, a empresa canadense disse que vai entrar na justiça internacional, inclusive, contra o governo kirguiz. E tem um detalhe muito interessante que eu estava lendo, que é a mina de ouro é a maior contribuinte do Quirguistão. Os royalties dessa mina de ouro são a maior renda do governo kirguiz. Tá? Então, não é apenas uma mina de ouro. É literalmente uma mina de ouro e que tem uma importância muito grande para o próprio funcionamento do governo, do Estado kirguiz. Tá? Então, é uma troca de acusações e o governo canadense, via a sua ministra de Comércio, a Mary Ng, já declarou que o que o Quirguistão está fazendo é uma violação do acordo e que prejudica os interesses e os investimentos canadenses. Tá? Então, o Quirguistão quer 3 bilhões de dólares de indenização, dizendo que a empresa despejou resíduos de mineração nas geleiras, né? Acho que a melhor tradução para glaciers, né? Nas geleiras que ficam no Quirguistão, que fica 4 mil metros acima do nível do mar e que são fonte dos rios da região. Né? Ou seja, está poluindo a água de todo mundo. Né? Então, já repito, a empresa fala, não, a gente não fez nada disso, o governo está acusando a gente disso porque a gente não quis pagar as propinas. Então, vamos ver o que vai dar, mas está aí um caso para o pessoal do direito internacional. Tá? Uma empresa canadense em briga com o governo do Quirguistão. Então passemos para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Três notícias da última quarta-feira, dia 19 de maio. Maior iceberg do mundo se separa da Antártica. Um iceberg com 170 quilômetros de comprimento e 25 quilômetros de largura, mais ou menos, o que dá cerca de 4.320 quilômetros quadrados, o que é maior que a ilha de Maiorca, se desprendeu da Antártica, né? O maior iceberg já registrado, e ele agora está aí, está solto no mar, e é o bicho preguiça do Era do Gelo, né? A gente vai morrer. Mas, brincadeiras à parte, o nome oficial dele está como A76, o nome dado pela Agência Espacial Europeia, que faz o acompanhamento dessas pedras de gelo gigante, mas é muito provável que daqui a pouco ele receba algum apelidinho, algum nome assim. E é isso, né? Tá aí, o maior iceberg do mundo está à solta e ele pode vir pegar você, ouvinte. Câmara dos Estados Unidos vota para investigar o ataque ao Capitólio. Pois é, a Câmara aprovou por 252 a 175 para criar uma comissão, né, uma comissão parlamentar de inquérito, né, para investigar o ataque do Capitólio. O nosso ouvinte mais ligeiro aí com os números deve ter notado que não foi apenas uma divisão partidária. 35 republicanos, tá,
votaram a favor, tá, da criação. Porém, né, o voto, né, a proposta ainda vai ser votada no Senado, tá, e o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, já disse que é contra. Tá? Então, não sei como é que vai ser no Senado. O Mitch McConnell, que todo mundo conhece, porque ele tem uma cara, né, completamente identificável. É uma cara que parece que parece que é uma batata derretendo, com todo respeito aí ao idoso. E, além disso, outras notícias internas dos Estados Unidos, né, a gente falou da porta para fora, agora da porta para dentro. Né? Um major dos fuzileiros navais está sendo agora oficialmente indiciado pela sua participação nos eventos do 6 de janeiro, se tornando o primeiro oficial das Forças Armadas dos Estados Unidos na ativa a ser indiciado pelos eventos. Então, o Major Christopher Varnagiris, tá? Ele é acusado de ter penetrado no Capitólio, empurrado agentes de segurança. Ele tem 40 anos de idade e a assessoria de imprensa dos fuzileiros navais disse que não há lugar para ódio racial ou extremismo nos Marines e tudo vai ser averiguado e ele vai ser devidamente punido. Ele que é um oficial de artilharia e teve tours de combate no Iraque e no Afeganistão. Tá? Ele que nasceu em Woodbridge, na Virgínia. Também da porta para dentro, publicaram nos Estados Unidos, no Washington Post, que pelo menos 3 integrantes do serviço secreto que fazem a segurança da família do presidente foram substituídos na troca de governo entre Donald Trump e Joe Biden, pois os 3 agentes eram suspeitos, né, de radicalização e de serem apoiadores do Trump acima, segundo, né, os termos que eles usaram, acima do seu juramento da bandeira. Tá? Ainda nos Estados Unidos, a porta para dentro, como reflexo, né, dessa trumpificação do Partido Republicano, a Liz Cheney, né, ela foi removida da sua liderança do Partido Republicano na casa, né, na Câmara dos Deputados. Ela é filha do ex-vice-presidente Dick Cheney e ela foi muito crítica do Donald Trump e principalmente do fato de Donald Trump não ter cedido a derrota e das teorias da conspiração trumpistas de que houve uma fraude eleitoral. E por conta disso, o Partido Republicano votou para retirá-la do cargo de liderança. Como disse o John Oliver, quando você tem que se solidarizar com alguém da família Cheney, é porque a coisa tá feia mesmo. Né? Ainda nos Estados Unidos, a polícia do Distrito da Colômbia sofreu um ataque por hackers que queriam um resgate, né, um ransomware, e como consequência da polícia não pagar o ransomware, eles jogaram todos os documentos da polícia do Distrito de Colômbia, né, o Distrito Federal dos Estados Unidos, nas internet. Tá? Isso inclui fichas disciplinares de policiais, relatórios de inteligência e o que gerou, né, usando o termo um pouco complicado, né, mas gerou um cagaço generalizado, também inclui os memorandos de entendimento entre a polícia de Washington e as outras agências, ou seja, muito possivelmente agentes que estejam trabalhando infiltrados, agentes do FBI, enfim, podem ter sido expostos nesse vazamento. E ainda nos Estados Unidos, e ainda falando de ransomware, né, teve um episódio que todo mundo viu na semana passada, o nosso querido Gustavo Rebelo comentou bastante lá no Twitter, que o Colonial Pipeline, né, ou seja, o oleoduto Colonial,
foi vítima de um ataque cibernético, de um ataque de ransomware. Como consequência, o oleoduto de combustível foi desativado por prevenção e, com isso, pessoas, né, em diversos estados, numa área de numa linha reta de quase 10 mil quilômetros, do Texas a Nova Jersey, foram afetados, com postos ficando sem gasolina, outras regiões fazendo racionamento, outras regiões subindo preço. Então, teve aí um efeito cascata, ao ponto que o governo federal teve que interferir para garantir o suprimento de combustível. E ainda nos Estados Unidos, a Carolina do Sul pediu, né, autorização para voltar a executar presos por fuzilamento. Por quê? Porque o Estado não executa ninguém há uma década pela falta das drogas necessárias para as injeções letais. E o dedo está coçando, pelo visto, né? Pois é, como assim? 10 anos sem executar ninguém? Meu Deus, precisamos executar alguém. Segundo o governador Henry McMaster, as farmacêuticas, as empresas, estão se recusando a vender as drogas para as autoridades carcerárias da Carolina do Sul. Porque, assim, vamos lembrar, as drogas usadas para uma injeção letal são drogas, muitas vezes, que têm outros usos também, né? Só muda, sei lá, a dosagem, alguma coisa assim. Então, a farmacêutica, ela produz de qualquer maneira. Só que a farmacêutica vira e fala, então, a gente vai vender para o hospital, a gente vai vender para não sei o quê. Quem quer comprar? O serviço penitenciário da Carolina do Sul? Não vamos vender porque eles querem usar para execução. E as próprias farmacêuticas não querem se vincular a um assunto político, né? As farmacêuticas não estão posando de bonzinhas. Elas só querem evitar, né, uma ligação do tipo, sei lá, alguém executado injustamente usando a droga da empresa fulanos. E aí tem uma manifestação na frente da fulanos dizendo, olha, vocês venderam as drogas para execução do inocente e tal. Não, sem falar então, assim, que muitas vezes pode ser bastante complexo se tem algum erro também. Assim, eu não recomendo, é muito forte, fica aqui o alerta, mas tem vídeos que mostram execuções que deram errado. Enfim, então juridicamente é um tema muito complexo. Pois é. Então, e aí a cadeira elétrica, né, ela foi banida porque ela é considerada muito violenta. Então, como não tem cadeira elétrica... tiro na cabeça é de boa, né? Mais ou menos isso. Né? Então, pediram autorização para reinstaurar o fuzilamento. E detalhe, tá? Antes que alguém fale, não, mas Carolina do Sul é o sul da linha do Missouri, então são os conservadores malditos, republicanos e tal. Ao sul da linha do Missouri, eles, né, não discordam tanto de algumas coisas, e a proposta é de um político democrata, tá, gente? O Richard Harputlian, tá? E ele disse que o fuzilamento é mais humano do que a cadeira elétrica. Bem, já que estamos falando também da linha ao sul do Missouri, Felipe, uma outra lei que foi apresentada por um democrata, mas essa faz sentido, foi em Alabama, no qual o representante Jeremy Gray, ele que foi jogador de futebol canadense no Saskatchewan Roughriders, ele apresentou uma lei para derrubar o veto ao ensino de yoga nas escolas do estado, lei essa que está em vigor desde 1993. Só que, para a moção ser aprovada, ele teve que fazer algumas concessões, ou seja, os nomes das posições têm que ser ensinados em inglês e não pode ser usada a saudação Namastê. Eu acho que a pessoa vai ter que cantar o refrão de Sweet Home Alabama, do Lynyrd Skynyrd. Realmente não... porque é pouco patriótico falar Namastê. Pois é, então a nova lei vai entrar em vigor em 1º de agosto, quando começa o novo ano escolar.
Inclusive, no Texas, eles não falam Namastê na yoga, eles falam Howdy. Howdy, y'all. E no Harlem, no yoga, eles falam Sup. Não é Namastê. Brincadeiras à parte, ainda nos Estados Unidos, a Câmara aprovou um projeto de lei para coibir crimes de ódio contra asiáticos americanos e também para mitigar o uso de linguagem racialmente discriminatória. Foi aprovada com 364 votos contra 62. Então teve 62 aí que votaram contra. E, por exemplo, o deputado republicano Jim Jordan, de Ohio, disse que votou contra porque todos esses episódios que aconteceram, né, de ódios contra asiáticos foram em cidades democratas que estão defendendo corte no financiamento da polícia, então eles mesmos estão enfraquecendo a polícia, então eles que se virem, basicamente. Mas agora sim, agora acabou o nosso giro pelos Estados Unidos. Bem, vamos para a Índia, onde ao menos 67 pessoas estão desaparecidas após um ciclone. Isso, o ciclone Tauktae atingiu a costa do sudoeste do subcontinente indiano, deixou aí pelo menos 2 bilhões de dólares de prejuízos e pelo menos 127 pessoas morreram em consequência, desde pessoas em terra, que morreram encurraladas, né, por enchentes súbitas, quanto também muitas pessoas no mar, com vários navios desaparecidos. Então, essas 77 pessoas da manchete da BBC de desaparecidos são pessoas, especialmente, de um navio que estava perto de Mumbai e afundou devido ao ciclone. E das 261 pessoas que estavam a bordo, 184 foram resgatadas pela Marinha e pela Força Aérea Indiana, porém ainda tem pelo menos 77 pessoas desaparecidas. Repito, 127 mortes, infelizmente, e 2 bilhões de prejuízos. Além disso, cerca de 200 mil pessoas tiveram que ser evacuadas de suas casas. Lembrando que a Índia está passando por uma fase muito grave da pandemia, então uma operação desse tipo, um ciclone dessa intensidade, representa mais gastos econômicos, representa mais pessoas precisando de atendimento médico, representa os próprios serviços de saúde tendo que ser direcionados para essas pessoas, significa que essas pessoas que tiveram que ser evacuadas, às vezes elas tiveram que ir para outro lugar, e se elas estavam, sem saber, infectadas com coronavírus, levaram então o vírus para outro lugar, podendo infectar outras pessoas. Então é uma situação que já costuma ser complicada, já costuma ser bastante trágica, e aí acaba se tornando mais um elemento dentro desse contexto da pandemia. A matéria do Guardian, inclusive, por exemplo, é ilustrada por um helicóptero da Marinha Indiana, com pessoas resgatadas no mar saindo, e é claramente notável, tem um cara assim, ele está com uma roupa roxa, a expressão facial dele é claramente de nascer de novo, sabe? Assim, o cara deve achar que ele já era tal, mas foi resgatado. E ainda em relação à Índia, a gente comentou em meses anteriores, né, os protestos dos agricultores indianos, e o governo indiano anunciou que vai dobrar os subsídios federais para fertilizantes, tá? Vai aumentar em 140%, ou seja, mais do que dobrar os subsídios para fertilizantes para pequenos e médios produtores, tá? Não para grandes empresas, para pequenos e médios produtores. A matéria do Indian Express
discrimina aqui quais são os fertilizantes, a base de fósforo e blá, 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 mas eu não entendo nada disso, então eu só vou falar fertilizantes. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Atravessamos a Baía de Bengala em direção a Mianmar, onde a junta militar dissolveu o partido de Aung San Suu Kyi. Isso, esse anúncio foi feito hoje, né, pela junta militar e dissolveu a Liga Nacional para a Democracia, né, que era liderado pela Aung San Suu Kyi, que está detida ainda, que foi o partido que venceu as duas últimas eleições, né, 2015 e 2020, sendo que a vitória de 2020 foi a que desencadeou o golpe militar. Segundo o presidente da comissão eleitoral, a conduta do partido era ilegal e, por isso, o registro teve que ser dissolvido. Tá? E, além disso, além dessa dissolução, os diretores do partido serão também alvos de inquéritos eleitorais. Tá? Lembrando que a Aung San Suu Kyi e o ex-presidente Win Myint já são suspeitos, né, de fraude eleitoral, e agora isso vai se estender aos outros diretores do partido, seja lá qual critério que eles vão utilizar. Lembrando que mais de 800 pessoas foram mortas pela ditadura de Mianmar desde o dia 1º de fevereiro. Tá? Estamos falando aí de pouco mais de 4 meses e mais de 200 mortos. Então, tá aí, né? Vou falar o que para você, amigão?